uma sexta mazela. Medo dos inimigos, dos invejosos, né? Temos o tempo todo. Temos inimigos sem nem saber porquê, muitas vezes. Às vezes você tem inimigos porque você provocou uma certa situação, então você tem que ir lá e acertar essa situação. Tem que pedir perdão, tem que buscar paz, né? Mas nós muitas vezes somos odiados por motivo nenhum, nós nem sabemos por quê. As pessoas fazem guerra contra você por causa da inveja. Alguma situação na sua vida que causa inveja nos outros. Então nós muitas vezes temos medo, né? O tal do mal olhado e coisa e tal. Salmo 37:40, a Bíblia diz assim, Deus falando dos filhos dele. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Que coisa linda. Salmo 31, 19 e 20. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito, no mais íntimo da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. Num esconderijo os ocultarás da contenda das línguas. Que coisa maravilhosa! Por isso que eu digo que a felicidade tem um nome. O nome da felicidade é Jesus. Por quê? Porque é em Jesus que todas as promessas têm o sim. É em Jesus que todas as promessas têm o amém. Então, se eu tenho essas promessas, olha só que descanso que eu posso ter, que paz que eu posso ter. O Senhor vai me livrar. O problema é daqueles que têm inveja de mim, o problema é deles. O problema é deles se não gostam de mim, o problema é deles. Eu não fiz nada. O Senhor vai me livrar dos maus desejos deles, vai me livrar dos maus pensamentos deles. Medo das enfermidades. Talvez esse seja um dos maiores medos. O medo das enfermidades, não é mesmo? Isaías 53:4 diz assim: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Êxodo 15:26. Pois eu sou o Senhor que te sara. Olha que coisa linda. Eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103, 3b. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Então eu digo sempre, olha bem, se a Bíblia diz que o Senhor é que nos sara, é porque vai ter enfermidade. Se a Bíblia diz que é Ele que me livra de todas as enfermidades, é porque vai ter enfermidade. Só que Ele vai me livrar dessas enfermidades. Então você entrega ao Senhor. Ai, Jesus, olha, eu estou sentindo essa dor, Senhor, me cura, Pai. Me cura porque é a tua promessa, tu és o meu médico. E eu quero dizer que mesmo se Jesus ele cura muitas coisas, sem médico, sem remédio, não é mesmo? Até doenças graves, nós sabemos de muitos milagres. Inclusive na minha própria família, muitos milagres de curas que os médicos disseram, olha, não tem mais jeito, não tem como. E o Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus levantou do leito da morte, respondeu os clamores e as orações, atendeu as lágrimas, que coisa maravilhosa. Mas eu quero te dizer que mesmo quando tu precisa de médico, mesmo quando tu precisa de anestesista, dos enfermeiros, dos remédios, ainda assim precisa da bênção de Deus. Ainda assim precisa o Senhor abençoar a mão do médico. Ainda assim precisa o Senhor dar um entendimento para o médico, para o anestesista. Né? Melhor se não precisa nunca, né? Mas em caso de precisar, né? Mas olha que coisa maravilhosa. Vamos sempre primeiro recorrer ao Senhor. Sempre primeiro declarar as promessas. Tiago 5, 14 e 15. A Bíblia diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, sobre o doente, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente.
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Eu muitas vezes na minha vida chamei pastores, chamei presbíteros para orar por mim, para me ungir com óleo, porque eu precisava de uma cura. E queridos, o Senhor nunca me desapontou, sempre me curou. Sempre, sempre. Eu sempre digo que se hospital, médico, farmácia dependesse de mim, não existiriam, estaria tudo falido. Mas isso não quer dizer que é porque eu não tenho nada. Não, eu posso dar listas e listas de muitas coisas que eu tive ao longo da minha vida, de enfermidades. Mas o Senhor sempre me curou. O Senhor sempre contemplou a minha fé. O Senhor sempre cumpriu a palavra dele. Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que coisa mais linda. O que quer dizer servir ao Senhor? Mas aí eu vou ter que virar pastor, eu vou ter que virar missionário, Não, servir o Senhor é fazer a vontade dele. Você serve o Senhor fazendo a vontade dele, andando em amor, andando em misericórdia, andando em perdão, andando em paz com o próximo. Isso é servir o Senhor. É claro que tem também o outro serviço prático, né? Mas aqui fala desse serviço de prestar o culto a Deus, de glorificar a Deus com a tua própria vida. 8, uma oitava mazela. Medo das obras malignas, do mal-olhado, das feitiçarias, não é mesmo? Às vezes você diz assim, mas eu não acredito nessas coisas. Pois eu quero te dizer que tu pode acreditar, porque elas existem, viu? Se não existisse, não teria terreiro de macumba, nem essas coisas tudo. É porque existe. Tudo isso existe. Existe a obra maligna, existe a feitiçaria. A Bíblia fala do Gênesis ao Apocalipse. É o reino de Satanás. Em 1 João 3, 8b, a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Um domingo de manhã eu levantei, me preparei para ir almoçar com a minha família. E quando eu ia sair do portão, eu vi que tinha uma macumba na frente do meu portão. Olha que coisa incrível. Eu falei, como é que pode? Eu não tenho inimizade com ninguém nessa cidade. Nada, com ninguém. É alguém que por algum motivo de inveja, ou porque... Sabe, o diabo ele nos odeia. O diabo nos odeia, especialmente se somos servos do Senhor. Se somos filhos de Deus. E ele sempre vai usar algum pecador de plantão para tentar atingir a nossa vida. E, meus queridos, eu olhei para aquela macumba e eu comecei a rir. Eu comecei a rir, eu pensei, que perda de tempo. Porque aqui não vai pegar mesmo. Por quê? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui tem Jesus. Aqui na minha casa, na minha vida, sobre o meu jardim, sobre as minhas coisas, sobre os meus gatinhos. Eu tenho gatinhos. Está o Senhor Jesus. Está o sangue do Senhor Jesus. Então eu não fiquei com medo nenhum. Aliás, eu vou dizer para vocês que nem bola eu dei. Eu olhei e pensei assim, eu estava atrasada para o almoço com a minha família. Eu pensei, na volta eu desmancho isso. Eu jogo no lixo, recolho e ponho no lixo. Nem precisei fazer porque naquela tarde deu uma trovada muito grande, uma chuva muito grande e levou tudo embora lá para baixo do morro e o pessoal do lixo que veio segunda-feira de manhã ajuntaram e levaram embora. Mas por que eu não preciso ter medo? Porque o Senhor Jesus, ele se manifestou, foi para destruir as obras do diabo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa maravilhosa, olha só. Além de todo o resto que o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me livrar também de toda a obra maligna.
Aquilo era uma obra maligna no meu portão. Mas o Senhor me livrou. Porque o Senhor me livra. Está aí a promessa dele. É ele quem diz, não sou eu que digo. E eu sei que ele não mente. Apocalipse 12, 11a diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aqui está o segredo, ó, duas coisas, meus queridos. Primeiro, por que nós somos vencedores sobre o inimigo, sobre o mal? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, e por causa da palavra do testemunho. O que é a palavra do testemunho? É quando nós declaramos a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, essa é a palavra do seu testemunho. Não tem poder contra a minha vida, porque a Bíblia diz que o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Que coisa maravilhosa, né? Medo de não sermos salvos, né? Muitas vezes, eu me lembro no começo da minha vida cristã, quando eu não conhecia muito ainda as coisas do Senhor, a palavra de Deus, eu ficava preocupada e eu pensava, será que eu sou salva mesmo? Será que eu sou salva mesmo? Será que estou limpa diante de Deus? Olha só, em 1 João 1,9, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa. Puxa, Senhor Jesus, eu pequei. Eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter pensado aquilo. Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei. Me lava com teu sangue. E pronto, tô limpa. Olha que coisa mais linda. Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais te ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que coisa maravilhosa. Querido, tu quer o perdão dos teus pecados? Confessa eles para Jesus. Não oculta mais. Porque não adianta mesmo. Tu pode estar escondendo dos homens os teus pecados, mas Jesus está vendo tudo. Está tudo ali no céu anotado, como eu falei no outro vídeo. Agora, olha só, tu quer o perdão? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 34, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Eu confio no Senhor. Eu confio naquilo que Jesus fez por mim. Eu confio na promessa da palavra dele. Eu confio que para mim não há condenação. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Sabe, eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que muitas vezes você pode estar triste, você pode estar cansado da vida, você sente às vezes que existe um fardo, um fardo enorme nas suas costas, um fardo invisível que põe você para baixo. Meu querido, o fardo do seu pecado. Sabe, pecado que desde que você era criança fica empilhando pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado. Como eu falei naquele outro vídeo que nós temos tantos pecados que nós pecamos o tempo todo. Não é mesmo? Você não pode expor os seus pensamentos. Você não pode expor todas as suas conversas, porque tem muito pecado no meio disso tudo. Mas como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou me livrar desse fardo, desse pecado? Confessando, chegando aos pés do Senhor e humildemente dizendo, Senhor, eu reconheço que eu pequei. Senhor, olha ali, eu tive mau pensamento. Senhor, ali eu falei mal de alguém. Senhor, ali eu fiz uma atitude errada. Senhor, ali eu desejei mal para uma pessoa, ali eu ofendi. Senhor, me lava com teu sangue. Me perdoa. E o Senhor perdoa. É só confessar. E se arrepender, claro, e diante dele tomar uma decisão. E sempre que eu confesso os meus pecados, eu já oro e digo, Senhor Jesus, me ajuda para que eu não faça mais isso.
Me ajuda para que eu não pense mais isso. E o Senhor faz, porque Ele é fiel, né? Então, portanto, meus queridos, ali estão algumas das milhares de promessas que a Bíblia contém, que foram dadas pelo único Deus, Criador e Preservador do universo, né? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as promessas têm o sim em Jesus. Então, meu querido e minha querida, você pode pegar ou largar. As promessas estão dadas, estão aqui, ricas, preciosas, maravilhosas, e a decisão é sua, você pode pegar ou largar. Porém, se você quer ser verdadeiramente feliz em todo o tempo, em todas as circunstâncias, agarre com força e fé as promessas de Deus e tenha a sua experiência pessoal com o Senhor. Não espere chegar o dia mau, não espere chegar a necessidade para daí recorrer a Deus. Volte-se hoje para o Senhor e para a sua palavra. Eu quero encerrar esse vídeo deixando com vocês as palavras do Salmo 36, 7 a 10. A Bíblia diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.